E aí, tudo bom com você? Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu me chamo Carly, prazer. Tu já clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e se inscreve. E não esquece de deixar seu like, que é muito importante pro canal e não custa nada pra você. Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês algumas situações, assim, que eu passei na fotografia que me deixaram um pouco chateada. São situações, assim, que a gente aprende muito, a gente amadurece dentro da profissão, mas na hora que a gente passa, gente, faz a gente repensar tanta coisa, que às vezes eu fico até pra baixo quando eu passo esse tipo de situação. Mas hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês, que é pra gente dividir um pouco dessas nossas experiências, sabe? Então eu espero que vocês comentem aqui também sobre coisas que vocês passaram, porque eu tô aqui pra compartilhar com vocês, pra que a gente aprenda junto, que a gente evolua junto, não só com os nossos erros, mas com os erros dos outros também. Então se vocês quiserem saber mais sobre isso, continue assistindo esse vídeo. Vai! Quando a gente começa na fotografia, a gente não espera certos tipos de situações, sabe? Porque a gente nunca espera certas coisas pra imaginar como era que a gente se sairia resolvendo aquela situação. Mas é muito importante que a gente converse com outras pessoas, que a gente tenha a oportunidade de conhecer essas situações que outras pessoas passaram, conhecer seus erros, para que a gente consiga adaptar o nosso trabalho e não cometer os mesmos erros, sabe? Então por isso que hoje eu tô aqui para compartilhar 4 situações assim que me deixaram um pouco pensativa, me deixaram um pouco chateada, mas que fizeram o meu trabalho evoluir. Certa vez eu peguei um ensaio de 15 anos que foi tipo muito desastroso. E eu acho que foi aí que eu percebi que 15 anos não dá pra mim, sabe? Eu não dou pra lidar com esse tipo de ensaio. Por quê? O que foi que aconteceu? A menina, ela gostava muito do meu estilo de fotografia e por isso ela me procurou. Mas o problema não estava na menina, estava na mãe. Gente, é muito complicado você fotografar menor de idade que precisa da mãe para decidir tudo. Porque a mãe, às vezes, ela não entende seu estilo, ela não quer respeitar os gostos da menina e você acaba pagando por isso. Porque a mãe quer fazer do jeito que ela acha certo, do jeito que ela conhece, às vezes é aquele estilo que não tem nada a ver com o seu, mas ela não entende e ela quer ser agradada. Então comigo aconteceu justamente isso. A menina queria fotos que fossem do meu estilo, mas a mãe queria fotos que fossem de outro estilo e era uma coisa totalmente antiga que não tinha nada a ver com o meu estilo. O que foi que aconteceu? Eu passei o tempo todo conversando com a mãe e acabou que não serviu de nada, sabe? Porque no dia do ensaio ela foi com as ideias prontas dela, ela não quis saber, ela cagou pro meu estilo. E no dia do ensaio ela fez tudo ao contrário do que a gente tinha conversado. Então eu tinha explicado a ela o que são retratos, que na maioria das vezes eu não fotografo de corpo inteiro, porque a roupa não importa muito pra mim. Mas aí o que foi que ela fez? Ela levou milhões de roupas, levou composições prontas, com bolsa, com calçado, e ela queria, porque queria que eu fotografasse essas composições como se fosse um editorial de moda, sabe? Pra uma loja. E não tinha nada a ver. E ela ficava mandando fazer umas poses meio esquisitas, que não tinha a ver com o meu estilo. E isso foi me deixando um pouco nervosa no dia do ensaio. Então eu não fiquei à vontade, eu fiquei muito travada, sabe? Com algumas coisas que ela dizia, ela soltava algumas piadas pra mim quando eu ignorava ela, porque por muitas vezes eu tentei ignorar na hora do ensaio pra eu conseguir fazer o meu trabalho. Mas no fim das contas o ensaio ficou horrendo. Não foi um ensaio que eu gostei, não foi um tipo de ensaio que me deu orgulho fazer e que eu divulguei, sabe? Porque não ficou com a minha cara. Teve inclusive um momento que foi tipo muito marcante no momento desse ensaio, porque teve uma hora que eu já tava por aqui com ela, e aí eu cheguei, mãe, vamos respeitar o momento da sua filha, ela quer dessa forma, então vamos respeitar. Sabe o que foi que ela me disse? Ela virou pra mim e fez, você tem que agradar a mim, porque sou eu que tô pagando, e tipo, eu fiquei passada, então foi uma coisa que eu tomei pra minha vida. Eu não faço mais ensaios em que a minha cliente não decida por si só. Então, cara, eu comecei a negar, correndo mesmo, assim, desesperada, porque não dá. Se não for pra fazer um trabalho bonito, um trabalho que me agrade, um trabalho que tenha a ver com o que eu acredito, sinceramente o dinheiro não vale a pena. E aí, depois disso, teve outra que, tipo, ela tava querendo realmente me deixar louca. Ela tava querendo que eu arrancasse os meus cabelos e saísse correndo, desesperada, gritando. Porque, cara, ela foi no fundo da minha paciência. O que foi que aconteceu? Essa moça, ela entrou em contato comigo pra fazer um ensaio, tudo lindo, tudo maravilhoso, vou ganhar dinheiro, vou fechar o ensaio. Só que aí os problemas começaram.
Eu mandei pra ela minha proposta, expliquei como são minhas regras. Nada mais justo, gente. Cada profissional tem as suas regras e cabe ao cliente decidir se quer seguir essas regras ou não. Se ele não quer, paciência, ele é livre para procurar outro profissional que tenha outras regras que agradem a ele. Enfim, mandei minha proposta, expliquei como era que tudo funcionava e tudo ok. E aí eu fiz o contrato e ela preferiu assinar esse contrato por e-mail. Então eu enviei pro e-mail dela, ela tinha que assinar e me retornar um scanner para que eu imprimisse e assinasse a minha via para que no dia do ensaio eu entregasse a ela, porque ela alegou que não tinha tempo. Ok, esperei a assinatura do contrato e não teve. Ela entrou em contato comigo pra já combinar o ensaio. Gente, eu não combino o ensaio se a pessoa não fechar, porque, tipo, se não tem contrato assinado, se não tem pagamento, não tem ensaio. Então, ela meio que entrou em contato comigo, ignorando o fato de ter que assinar o contrato. E aí, eu fui toda educada, falei com ela, ó, o contrato tá no e-mail, vamos acertar o ensaio pra gente começar a combinar. Ela fez, eu não tô com tempo de imprimir e assinar agora, você deveria mudar essa regra. Tipo, eu fiz, não, tudo bem, se você quiser a gente pode marcar um encontro, a gente se encontra e você assina, não tem problema se você não tiver com tempo pra imprimir. Ela fez, eu também não tenho tanto tempo pra te encontrar, você precisa ser mais disponível pra fazer as coisas, ser mais maleável, você precisa mudar esse jeito. E tipo, eu fiquei passada, porque tudo tinha sido explicado antes, sabe? Então ali eu já senti que não ia dar certo, eu já não tinha afinidade com ela, eu não ia conseguir fotografar bem, não ia me sentir à vontade no dia do ensaio. Então eu decidi que eu não queria fazer aquele ensaio. Então eu falei pra ela, ó, eu acredito que tem que ter uma ligação, uma sintonia entre cliente e fotógrafo para que as fotos realmente saiam do jeito que a gente goste, que tanto eu quanto você goste. Infelizmente, a gente não tá tendo uma boa comunicação, você não tá concordando com as minhas regras, então eu prefiro não fazer esse ensaio. Cara, essa mulher, ela me esculachou. Disse que eu tava sendo radical, que se eu continuasse assim eu não ia conseguir nada na minha vida. Cara, fiquei assim, desesperada. Eu desejei boa sorte a ela e eu bloqueei. Tem certas coisas que realmente não valem. Ela pode falar mal de mim quanto ela quiser, mas eu prefiro manter minha saúde mental. Então foi bem desastroso, assim, sabe? Eu passei dias pensando sobre isso, se eu realmente tinha agido certo. Mas, cara, tem coisas que não dá pra gente pensar muito. A gente tem que fazer, porque senão pode ser que a gente cometa algum erro. Então eu preferi me manter na educação com ela e encerrar ali, do que a gente brigar por conta dos xingamentos que ela me mandou. Também teve uma vez que entrou em contato comigo e ela me deixou com muito medo, sabe? Então, primeiro ela falou que queria que o ensaio fosse num lugar muito afastado, que ninguém soubesse desse ensaio, porque ela era reservada, e ela não queria que eu levasse nenhuma assistente, que só fosse eu e ela. E aí já achei estranho aí, mas aí eu segui todas as regrinhas que tem, mandei pra ela a proposta, falei das regras e pedi os dados para contrato. Quando eu pedi os dados para contrato, ela meio que ficou desconversando, sabe? Ela não mandou, depois ela mandou incompleto, não mandou endereço, depois ela mandou o nome, mas não mandou sobrenome, não queria mandar o CPF. Então eu comecei a investigar o perfil dessa mulher, porque tava tudo muito estranho. Então eu vi que ela tinha um amigo em comum, eu entrei em contato com esse amigo, expliquei a situação, e ele falou que realmente não conhecia, mas que não tinha ouvido falar bem dela, que ela era real, mas que não tinha ouvido falar bem dela. Cara, não contei outra, eu bloqueei sem mais nem menos. Gente, pode ser uma coisa rara, mas pode acontecer. Já pensou se essa mulher estivesse combinando comigo para levar meu equipamento ou então fazer coisa pior comigo? Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa segurança. Então eu preferi bloquear sem dar explicações e deixar pra lá, já que ela não estava querendo seguir as regras. Isso aconteceu comigo 2 vezes. Então as 2 vezes eu bloqueei e fingi demência. Nada aconteceu. E por fim, uma situação assim que me deixou bastante chateada, mas que não é uma coisa incomum. Acontece muitas vezes nos meus ensaios. Muitas vezes não, mas digamos assim, que já aconteceu mais de uma vez. Que é a cliente pedir para mudar o contrato na cláusula que diz que eu tenho o direito de usar a imagem dela para promoções pessoais, divulgar nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, fazer portfólio impresso, enfim. Ela não se sentiu à vontade com essa cláusula e pediu para que eu tirasse. Ela não queria que eu usasse as fotos dela para nada. Então, assim, me deixou chateada porque, querendo ou não, a divulgação dos ensaios que a gente faz é uma coisa que faz a gente evoluir, que faz o trabalho da gente expandir. E também porque, tipo, a forma que ela falou
sabe? É como se ela, tipo, tava me travando, não tava uma coisa agradável. Porque quando eu converso com o cliente, eu faço aquilo tornar uma coisa agradável, sabe? Então eu sou toda amorzinha, fofinha. E a forma que essas clientes falam, às vezes, me trava um pouco. Então isso atrapalha um pouco no meu desenvolvimento do trabalho em si, sabe? Porque no dia eu já chego travada, eu não consigo ser eu com a cliente, porque eu sou uma pessoa que fala muita piada, fala besteira na hora do ensaio, eu gosto de sorrir, eu gosto que as pessoas sorriam comigo no momento do ensaio. Mas quando acontece esse tipo de coisa da cliente não concordar de eu divulgar, de não confiar nessa questão, eu já fico um pouco travada, então eu já chego no dia do ensaio mais séria, sabe? Então não é um ensaio que renderia tanto quanto outra cliente que foi tudo ok comigo, foi maravilhoso, foi amorzinho. Então, nesses casos, eu realmente sou um pouco mais séria porque eu não sei se aquela pessoa vai aceitar o meu jeito. E aí, gente, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre essas coisas que eu passei durante esse tempo que eu trabalho com fotografia. Até serve de inspiração pra vocês, caso vocês passem por isso. Vocês vão ter uma noção de como agir. E eu quero saber de vocês também quais situações que vocês passaram enquanto fotógrafos, que é pra gente compartilhar essas experiências. Eu compartilhei as minhas com vocês e agora eu quero saber as de vocês, pra quem sabe acontecer comigo, eu vou ter uma noção do que eu fazer. Então eu espero que vocês compartilhem comigo aqui nos comentários. E só lembrando que se é a sua primeira vez aqui no canal, tem vários outros vídeos de fotografia aqui, então vai lá assistir, não fica só nesse. E não esquece de deixar seu like, se inscrever e ó, aquele cheirinho no cangote que eu sei que vocês amam. E até o próximo vídeo.